Nós temos também o espírito André Luiz, que todos já sabem que ele fora na terra, o grande benfeitor Carlos Chagas, já pesquisado pelas equipes de Minas Gerais, de Uberaba, que ele fora o espírito Carlos Chagas, e dito também pelo próprio Chico Xavier. O André Luiz, ele nos traz, no livro Nosso Lar, que é um livro considerado hoje um dos mais vendidos da terra, traduzir esse livro em vários idiomas, é o livro mais vendido pela Federação Espírita Brasileira hoje, traduzido em espanhol, inglês, francês, alemão. Então, há um caso muito interessante da preparação e despedida de Dona Laura, mãe de Lísias, que fora, na época, que estava na colônia Nosso Lar. André Luiz estava relatando e contando a vida na colônia que Chico escreveu o livro. Dona Laura era a mãe de Lísias, era um espírito já de uma certa elevação, mas ela tinha conquistado muitas coisas importantes na colônia, mas precisava ela voltar. Ela programou com os benfeitores da vida maior a sua reencarnação e voltou. E ela nos conta que houve na sua casa, porque com 30 mil bônus hora, os espíritos conquistavam uma casa própria na colônia. Conquistaram uma casa própria na colônia Nosso Lar. Não podia o espírito ter mais de uma casa, ele só poderia ter uma casa. Não é como aqui, que a gente pode ter vários imóveis, várias casas. Mas lá na colônia, somente uma casa o espírito podia ter. E antes mesmo dela voltar, dela reencarnar, houve uma reunião na sua casa, na colônia, e aí é chamado o seu marido Ricardo, seu esposo, que já estava reencarnado, já era uma criança ainda. E nesse momento ele foi levado pelos benfeitores até o Ministério da Comunicação, e logo após ele é levado à residência da Dona Laura, e ele fala à mulher que vai reencarnar, fala aos filhos, né? E fala para todos aqueles que lá se encontravam. Esta foto é do projeto de Américo Sucena, é muito interessante esse trabalho dele. Ele está falando do Nosso Lar. Então ele nos traz a informação de que naquele momento o senhor Ricardo desejava uma boa-vinda para a senhora Dona Laura, que era sua esposa, para que ela retornasse muito bem à terra, e aos seus filhos, que no futuro também voltariam a reencarnar e fariam parte daquela família. Uma preparação prévia para uma reencarnação de uma família que estava já há algum tempo na colônia Nosso Lar. É notável a gente compreender que os espíritos se entendem em família do outro lado, na outra dimensão, e vamos entender agora o reencontro dessas almas afins. E Dona Laura reencarnou no Brasil, mais uma vez, segundo consta, na cidade do Rio de Janeiro. Mas há um fato muito interessante sobre a reencarnação. Nos conta também o livro Nosso Lar, que nós já vimos aqui, que a mãe de André Luiz era um espírito já de muita evolução espiritual, de muito avanço espiritual. Era um espírito avançado, era uma senhora com grande elevação. Mas ela queria reajustar-se com seu ex-marido. Ela estava no mundo espiritual, numa região superior à colônia Nosso Lar. Ela estava numa região mais importante que a colônia, mas ela precisava reajustar-se com o seu ex-marido, que estava no umbral grosso.
nessa dimensão aqui barônica, nessa dimensão pesada aqui da terra, um brau grosso. E o mais interessante era que o seu marido Laerte estava sem poder sair dessa região grosseira da terra, da dimensão espiritual da terra, porque estava associada a 2 ex-amantes. Então o que foi que ela fez? Vejam que reencarnação superior, um espírito superior. Ela pediu a Jesus a oportunidade de renascer para trazer seu ex-marido e trazer as suas amantes como filha. É fácil, Roberto, a pessoa, por exemplo, a mulher saber que seu marido tem 2 amantes que estão no umbral, ela renasce, depois ele vai renascer também, não é? E as 2 amantes vão se encontrar mais uma vez, vão repetir a lição, e as suas 2 amantes, os amantes do marido da senhora mãe de André Luiz, esse homem chamava Laerte, no livro está com o nome de Laerte. Ele vai renascer e as 2 amantes vão ser filhas do casal. É preciso ter um amor sublimado, não é? Para reajustar esta família agora nos laços sacrossantos do amor. As 2 irmãs que estavam no caminho errado agora serão trazidas à família, pois o espírito evoluído da mãe de André Luiz é capaz de reajustar todo mundo para um recomeço e uma evolução espiritual. Não é todo mundo que topa uma parada dessa. É preciso ter muita evolução, ter superado o egoísmo, né, para trazer para uma família o seu ex-marido que tinha traído aquela mulher no final da vida. Ela sabia que ele tinha traído ela e que ele estava unido aos 2 espíritos no umbral inferior. E assim aconteceu. Acreditamos nós que hoje esses espíritos estejam reencarnados no Brasil para um reencontro, para eles evoluírem e crescerem na direção do infinito. Aqui nós já conhecemos a colônia consular, né? Eu não vou falar da colônia porque o nosso tempo não vai dar para isso, mas nós vamos mostrar aqui uma região da colônia onde eles fazem o restringimento. O que é restringimento? É a redução do perispírito. A palavra restringimento é a redução perispiritual. Esses espíritos são levados a esse pavilhão, parecendo um edifício, né? A moda hindu, parecendo assim, mas a porta acima. E lá existem equipes espirituais preparadas para trabalhar o perispírito do desencarnado, reduzindo magneticamente. É um trabalho fantástico de cirurgia espiritual, reduzindo magneticamente para que ele possa reencarnar na vida futura, possa reencarnar imediatamente na sua próxima existência. Entendeu? Então é este ambiente onde estão os magnetizadores. Nós acreditamos também que esses magnetizadores atuam em outras colônias, em outros ministérios do nosso lar, como eles atuam também nas casas espíritas, nas reuniões específicas, não para a redução do perispírito, mas nos trabalhos excepcionais que os espíritos fazem nas casas espíritas, nas reuniões próprias da desobsessão, reuniões mediúnicas de atendimento aos desencarnados. Eles atuam muito, esses mentores espirituais, esses magnetizadores. Em outras palavras, o perispírito é reduzido de uma pessoa adulta, ele é reduzido em forma de uma criança, e no caso de André Luiz,
no caso do missionário da luz. No caso de Sergismundo, ele fora entregue a Raquel, que era a esposa de Adelino, e ela, ao receber o Espírito, ele penetra, ela fora do corpo, ele penetra o seu perispírito e ela atrai para si. E logo mais, ela vai engravidar e vai ser a mãe do Sergismundo reencarnado. Essa história de Sergismundo, Raquel e Adelino é uma história conhecida no movimento espírita. Mas eu vou citar apenas alguns pontos dessa história. Na vida anterior, Sergismundo fora um homem importante. Está lá no capítulo do livro, A Encarnação de Sergismundo. Ele foi um homem muito importante. Tinha muito recurso, poderoso. Ele queria conquistar Raquel de qualquer jeito. O nome da mulher no livro é Raquel. Então ele vai atrair Raquel para si. Consegue, através do gesto de vingança, matar. Mas Sergismundo consegue matar Adelino. Os nomes Sergismundo, Adelino e Raquel eram da outra existência. Mas na vida anterior ele tinha feito misérias, esse tal de Sergismundo. Ele matou Adelino. E Adelino ficou no mundo espiritual revoltado. Depois ele vai usar Raquel. Depois abandona Raquel. Morre Adelino, Raquel e por último morre Sergismundo. E os três vão se encontrar no mundo espiritual numa situação lamentável, de grandes dores, de grandes sofrimentos, de grandes amarguras, de grandes desencantos. A misericórdia de Deus permitiu que logo reencarnasse, né? Adelino reencarnou. Depois reencarna Raquel. Já teve alguns filhos. E ela vai ter agora a chance de se harmonizar. Adelino, Raquel e Sergismundo agora vão se reencontrar os grandes inimigos da vida passada. E ali eles vão estabelecer o reajuste, a reparação que nós já vimos anteriormente. É notável este capítulo do livro Missionário da Luz. A reparação, o reencontro. Isso só fora possível porque os espíritos superiores, Alexandre principalmente, e outras entidades soberanas, facilitaram, trabalharam intensamente para que a reencarnação acontecesse. Por isso que a reencarnação da família são muitas vezes os velhos inimigos do passado que estão juntos, os velhos amigos do passado que estão juntos, ou então espíritos que nós pedimos para ajudá-los a crescer. Ou muitas vezes um espírito mais atrasado, a gente pede para ajudar aquele espírito. E ele está no nosso meio. Só que a gente muitas vezes não entende. E fica magoado com o filho, com a filha, porque ela não é daquela forma que a gente queria. Ela não faz aquilo que a gente acha. Por isso que a reencarnação é importante para o reajuste perante a lei de Deus. O pavilhão de restringimento do Ministério da Regeneração. Este caso que eu contei está no livro Missionários da Luz. É um caso muito bonito. E o livro deve ser estudado. Nós temos um projeto no próximo ano, a gente estudar essas obras de André Luiz permanentemente. Tem um grupo de estudo só para elas. Um grupinho só para estudar o livro de André Luiz. Que são realmente o que há de melhor na literatura espírita. Olha aqui, eu falei há pouco, está aqui, ó, a reencarnação de Sergismundo, no livro Missionário da Luz. Vocês notem aqui uma coisa interessante? Essa foto é de Américo Suceno, o senhor de São Paulo que faz o projeto de imagem. Ele fez muitos trabalhos com imagem do livro de André Luiz. Então aqui vocês notam que estão. Aqui é Adelino, aqui é Raquel,
Mas note que é um fio, um tênue fio prateado, um tênue fio que prende as cabeças do casal. Este fio, como este aqui, significa dizer que estes dois espíritos estão encarnados. Este fio, ou estes fios, ligam aos corpos deles. E aqui está o espírito Segismundo, perispiritualmente reduzido, e a mãe abraçando com todo amor. É uma coisa fantástica. Vai ser mãe, eu não sei se um dia eu serei mãe também. Porque deve ser muito bom. Deve ser bom, viu? Os homens se preparem para ser mãe. Agora tem mulheres que querem ser homens, não querem ser mais mãe. O homem pode ser mãe sendo homem mesmo. Não é? É verdade. Aqui está um caso lotado. O espírito, olha, aqui está os três. Aqui são três espíritos que estão se reencontrando. Na vida anterior, como eu já falei há pouco, este aqui, Segismundo, matou isso. Segismundo matou ele indo para se apostar de Raquel. Raquel viveu com ele há algum tempo. Depois ela morreu porque ele abandonou ela. E agora estão juntos novamente para recomeçar. Reencontrar-se novamente para recomeçar novamente. Há os estudiosos da reencarnação que sugerem, eu não posso dizer aqui que é real, mas há sugestões de alguns pesquisadores que Abraham Lincoln, o notável Abraham Lincoln, que nasceu em 12 de fevereiro de 1909, Rottweil, e desencarnar em 15 de abril de 1865 em Washington, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Esses pesquisadores enumeraram 100 pontos de concordância. Eu não trouxe todos porque, infelizmente, o nosso tempo não vai dar. 100 pontos de concordância dizendo que o espírito John Kennedy fora a reencarnação de Abraham Lincoln. 100 pontos. É uma coisa incrível. Eu fiquei impressionado. E alguns afirmam mesmo. Ele foi a reencarnação, John Kennedy foi a reencarnação de Abraham Lincoln. Ambos foram presidentes dos Estados Unidos, ambos defenderam os direitos dos negros, ambos defenderam a paz. Não é? Na Guerra de Secessão, Abraham Lincoln foi quem mais se preocupou com a paz na América, pacificou a América. John Kennedy, nesses conflitos internacionais com a Rússia, no período da Guerra Fria, ele teve um papel preponderante. Quando Cuba estava sendo invadida pelos foguetes da Rússia, as bases que a Rússia queria implantar no continente americano, e ele conseguira, com muito jeito, com muita habilidade perante o presidente Khrushchev na época, que evitasse a instalação de foguetes de bases militares em Cuba, para evitar um conflito mundial muito maior, um conflito de grande proporção. Então ele procurou, então nos mostra estes pesquisadores sugerindo que o Abraham Lincoln fora reencarnado depois, foi assassinado também no teatro, né? John Kennedy foi assassinado nas ruas de Dallas, que ele tem muitos pontos de concordância, que um é a reencarnação do outro. Vamos pesquisar. Nick Vujicic, ou Vujicic, é um jovem que nasceu na Austrália e hoje ele não tem pernas, não tem braços, não é? Ele é mutilado, um jovem mutilado.
mas com otimismo, com autoajuda, ele desenvolve seminários, cursos, treinamento na América do Norte, nos Estados Unidos, é convidado para as universidades. Ele disse certa feita que a reencarnação é uma coisa real, porque ele se conforma com o seu corpo. Quem sabe se ele não for alguém que mutilara os outros nas guerras e hoje reencarnou nessa condição de levar alegria às universidades, às faculdades, aos clubes de serviço na América do Norte e também na Europa. Olha ele aqui, sentadinho no pequeno carro. Será que também não poderia ter essa possibilidade? Mas será que ele também não pediu uma existência para acelerar o seu progresso? Pode ser também. No caso daquele menino do Justiça Divina, Marcelo, certo. Que ela analisa o menino do número 4 do hospital, e ele, quando desencarna, ele está com comunicação. Ele sofreu anteriormente, faleceu 12 anos de idade, e ele disse que gemia para não incomodar os vizinhos no hospital. Pode ser também. Pode ser. Ele disse, já tinha cometido muitos erros, mas a única existência foi para acelerar o seu progresso. Pode ser também. Porque essa personalidade pode ter servido. Pode ser também. Pode ser. É verdade. Olha ele aqui, na universidade. Os alunos da universidade, isso lá nos Estados Unidos, na Universidade Americana. Ele é um fenômeno. Porque enquanto os jovens hoje, muitos, mesmo universitários, se suicidam. Há uma pesquisa recente que 1 milhão de pessoas, uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde, 1 milhão de pessoas por ano se suicidam. 1 milhão. Em cada minuto há uma tentativa de suicídio. Vocês já imaginaram? Uma pesquisa recente saindo no jornal do Chile, que eu estava no hotel e vi essa pesquisa. Então 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. E a maior incidência de suicídio é no meio universitário. Não se justifica, não é? No meio universitário ter tanto suicídio. Então este jovem, ele veio às universidades falar da esperança, falar da fé, da confiança em Deus, né? Porque é o seguinte, se a pessoa não acredita em nada após a morte, não é nada. Se a pessoa, esta semana mesmo, eu no site da Espanha, a lista Luz Espiritual da Espanha, que eu escrevo para essa lista, o jovem André, ele queria praticar a eutanásia. Jovem André, que mora em Madrid. Essa lista eu escrevo sempre, mando mensagem, lista Luz Espiritual da Espanha. Aí eu escrevi e adicionei uma mensagem de Chico Xavier de Meirelles, chamada Confia Sempre. A mensagem traduzida em espanhol, em português e em espanhol. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Creia e trabalha, luta e serve. Hoje é possível que a tempestade curte teu coração, ameaçando-te com a aflição ou com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será novo. Aí eu escrevi na lista do espiritual da Espanha. E outras pessoas de Argentina, né, de Guatemala, escreveram também dizendo ao jovem que não adiantava ele praticar a eutanásia, porque era um suicídio. Ele dizia o seguinte: olha, minha vida não serve mais. Eu estou desenganado dos médicos aqui nesse hospital, né, de Madrid. O que é que vai me restar para mim? Estou desenganado, eu vou me atirar. Eu pedi aos meus filhos, não é? Eu pedi aos meus amigos, filho não, que ele era jovem. Eu pedi aos meus amigos
se trouxesse alguma coisa, algum medicamento que eu pudesse morrer. Não é? Ele pediu aos amigos. Porque a morte para ele era a solução do problema. Quando na verdade a gente sabe que após a morte tem a vida, que a vida continua em outras dimensões. Olha ele aqui transmitindo, Nick Kujistik transmitindo muita alegria, muita esperança. Aqui nós temos um caso muito interessante do Dr. Hernani Andrade, de Araguari, Minas Gerais, contado no seu livro A Reencarnação no Brasil. É um dos livros raros. Ele precisou 8 casos de reencarnação no Brasil. E eu trouxe um caso, vou relatá-lo aqui de forma bem resumida. É o caso de Ronaldo, que faleceu no dia 15 de janeiro de 1951 com suicídio. Ele nasceu na cidade de Lins e faleceu aos 28 anos de idade, filho do seu João Gomes Barroso e do Lobinda Barroso. E depois ele renasceu como Jacira, no dia 31 de outubro de 1956, em Penápolis, que fora filha de Jacira, fora filha de Marta e Antônio Munhoz. Mensagem do médium Angelina Borras. Eu vou contar a história para ficar bem claro isso aí. Seu João Gomes Barroso e Dona Erlina Barroso tinham vários filhos, inclusive Ronaldo Barroso. Ronaldo era um jovem, alegre, bem situado na vida, sem grandes problemas, tinha uma namorada, ele queria casar, tinha um projeto para ter uma família. E um belo e determinado dia, ele sai de casa, foi visitar os amigos e conversou com a sua irmã mais nova. Ele contou para ela: olha, eu estou com uma vontade imensa de morrer. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu vou morrer. E a irmã disse: mas por que você vai morrer? Se o seu pai lhe dá tudo, você é uma pessoa bem situada, é um jovem bem situado, estudante. Não, não vou morrer, sem a vida não presta. Tudo bem. E ele foi para uma festa. Depois ele vai retornar para casa depois da festa. Quando ele retorna para casa, ele toma uma certa quantidade de formicina. Ele se envenena e veio a morrer desta forma. Foi uma coisa rápida. A família levou ele para o hospital, seus pais levaram ele para o hospital, mas ele não conseguia ficar bom e se recuperar. Ele faleceu por envenenamento. A família perdeu a cabeça, ficou preocupada. A sua mãe chorava, a dona Alvila chorava muito, não é? Mas ele tinha uma irmã chamada Marta, que era a irmã mais velha, que era Marta Munhoz, casada com Antônio Munhoz, a irmã mais velha de Ronaldo, casada com Antônio Munhoz Marta. Marta, espírita, era espírita. O pai, João Gomes Barroso, espírita. A mãe não, a mãe era católica. O pai de Ronaldo. E Marta frequentava os seus espíritos. E ia de vez em quando com o seu esposo Antônio Munhoz. Ela sentiu muito, ficou muito abalada. Ela sendo a irmã mais velha do Ronaldo, a Marta, ela sentiu bastante, ela sentiu muitas amarguras. E não entendia por que ele tinha morrido daquela forma. Porque ele não tinha problemas considerados graves para cometer um suicídio daquela maneira. Então, eles vão. Nós encontramos aqui Marta Munhoz, que morava em Penápolis, suicidou-se no dia 15 de janeiro de 1951. Ronaldo não revelou a ninguém as causas do seu envenenamento.
Ele não disse por fim, ele disse à sua irmã, a mais jovem, que ia morrer, mas não disse as causas da morte. E em fevereiro de 1956, na sessão mediúnica, né, de um centro espírita lá na cidade de Penápolis, a médium Angelina Botassi foi comunicada do nascimento, recebeu uma mensagem espiritual. A mentora do grupo dizia: Dona Angelina, se prepare que está aqui o espírito de Ronaldo, que vem pedir perdão aos pais e vem solicitar uma oportunidade de renascimento. Vem pedir uma oportunidade. Naquele momento os pais estavam, mas também estava a sua irmã mais velha, que é a Marta Munhoz. Aí a mentora da reunião disse: este menino vai nascer, vai ser filho de Marta. Você aceita, Marta, ser a mãe do seu irmão que desencarnou por envenenamento? Você aceita? E ela chorando, muito emocionada. Aí ele disse: aceita. Foram para casa. Um mês depois, voltaram para novamente assistir aquela reunião. Né? E o Espírito disse novamente: se prepare que eu vou nascer vocês. E aí, em fevereiro de 1900, no dia comunicado o nascimento de Ronaldo, como já foi no dia 31 de outubro de 1856, nascia Ronaldo agora, não mais no corpo de um menino, mas no corpo de uma menina. E aí foi feita a seguinte pergunta aos mentores: por que não nasce Ronaldo no corpo também de um menino? Ele não fora menino nesta vida, por que ele não nascer menino logo na vida seguinte? Aí o mentor espiritual disse que ele não nasce menino porque ele, numa das suas vidas anteriores, ele foi menino. E ele precisa agora passar pela experiência de renascer, não mais no sexo masculino, mas sim no sexo feminino. Ele vai ter que renascer como menino. E aí veio outra pergunta da mãe, Dona Marta, que era irmã anteriormente, perguntou: mas como é que vai ser esta menina? Se ela vai nascer, ela suicidou-se, ela ingeriu o veneno, ela se envenenou, como é que ela vai nascer? Com que tipo de corpo? O seu corpo vai ser deformado, vai ser doentio? Aí o mentor espiritual disse: não, vai ser um corpo sadio. Agora você, durante a gravidez, vai sentir todos os sintomas da morte dele. Durante os 9 meses você vai ter muitos enjoos. Durante os 9 meses você vai ter uma sensação de formigamento, de formicida. Você vai sentir isso durante toda a gestação, até o nascimento dele. Mas no dia que ela nascer, a menina, no dia que ela nascesse, ela morreu. E assim aconteceu. No dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro de 1956, nasce Jacinto. É um fato notável. Aí o doutor Hernando Guimarães Andrade, que pesquisou 8 casos, ele traz agora depoimento da família, depoimento das pessoas que assistiram ao nascimento, depoimento de pessoas. Ele fez uma comparação da vida anterior de Ronaldo e agora vai trazer a vida presente de Jacinto. Todos os dados coincidiram. E a mãe, durante os 9 meses, ela sofreu muito. Ela tinha a sensação de que ele tinha tomado forma. Depois do parto, não. Passou tudo normalmente. Mas até o nascimento da criança, ela passou a sentir. Então, vejo que muitas revelações acontecem, não é?
Tem pessoas que têm revelações de uma sessão mediúnica, sabe? Você vai ser nano, vai aparecer no espírito tal, não é? Eu conheço pessoas que têm revelações de que filhos iriam renascer na própria reunião mediúnica. E que os espíritos, por misericórdia e bondade, vêm nos informar que vamos ter um filho, uma filha, mais adiante. E algumas vezes nos dizem até mesmo que tipo de filho. Se é provacional, se é doente, se é com problemas mentais. Vem nos informar antecipadamente. Nós encontramos também no Evangelho o caso que é conhecido no Brasil de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um espírito que já podia ter deixado a Terra há 50 anos atrás. Em 1950, no século passado, ele poderia já ter deixado a Terra naquele momento onde Celina, um espírito elevado, veio dizer, Celina ligada a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, veio dizer a Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, o senhor pode muito bem não querer mais ficar aqui no astral da Terra, na atmosfera da Terra, porque os seus trabalhos, o senhor já pode ir para um mundo muito mais adiantado. E foi o que ele disse. Ele disse, diga à mãe Celina, ao espírito Celina, que eu não pretendo sair da Terra tão cedo. Enquanto houver na Terra dores, sofrimentos, lágrimas, eu pretendo continuar na Terra servindo a todos os sofredores. Então, Bezerra de Menezes é uma história belíssima. Eu fiz uma palestra essa semana sobre ele, onde encontrei as seguintes informações. Bezerra de Menezes foi a reencarnação do espírito Zaqueu, o publicano, que Jesus um dia, nos anos 30 da era cristã, nos anos 30, Jesus entrou na cidade de Jericó. 10 anos depois, ele ia ser crucificado. Jericó é uma cidade considerada muito bonita, a cidade das palmeiras, uma cidade onde tinha hospedado Cleópatra, Júlio César, Pompeu, Herodes o Grande e Jesus também, porque era uma cidade que tinha um clima super agradável. Jericó é uma cidade pequena da Judéia, menor, a segunda cidade de importância. Jerusalém é a cidade maior, a cidade concentrada, o templo de Salomão, a riqueza, os poderosos, os sacerdotes, os levitas, as autoridades do Império Romano estavam tudo lá, aquarteladas em Jerusalém. Jericó é uma cidade menor, mas com uma distância mais ou menos de 27 quilômetros. Muitos sacerdotes moravam na cidade de Jericó, mas iam ao serviço do templo em Jerusalém. Entre Jericó e Jerusalém tem uma estrada. Nessa estrada, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Eu não vou fazê-la aqui mais uma vez, mas eu vou dizer que em Jericó, naquela tarde do dia do ano 30 da era cristã, Jesus entra com os discípulos na cidade de Jericó. E lá em Jericó, na entrada do templo, na entrada da cidade, a cidade toda dourada, a Jericó herodiana, porque a Jericó antiga tinha mais de 6.800 anos. É considerada Jericó antiga a cidade mais antiga do planeta. 6.800 anos. A Jericó herodiana era a Jericó construída por Herodes. E nessa Jericó herodiana moravam os homens mais ricos da Judéia. A Judéia cabia Jerusalém, Jericó e outras cidades menores. Então, Jesus veio com os discípulos naquela tarde, nos anos 30, com a grande multidão, e ao entrar
pela porta principal, pelo portão principal da cidade, ele vê Zaqueu no sicômoro, que era um tipo de figueira muito existente na época na Índia. E naquele momento, Jesus, olhando para Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa, que convém que hoje eu me hospede na tua casa. Zaqueu foi tocado. Ora, um convite de Jesus, não é? Um pedido do mestre para ele hospedar na casa dele, seria uma coisa fantástica, porque ele já estava ansioso para conhecê-lo. Ele já tinha ouvido falar do sermão da montanha, das bem-aventuranças, das curas. E realmente, Jesus disse a ele, ele desceu, ele foi para casa, e Jesus andou com alguns discípulos, curou o cego Bartimeu, filho de Timeu, passou, visitou algumas pessoas conhecidas, amigas, e ao entardecer, olha Jesus em frente à casa de Zaqueu. O fato mais importante que eu achei dessa história é o seguinte: à porta da casa de Zaqueu estavam fariseus, publicanos, pessoas de má vida, pessoas da cidade de Jericó e outras. A família de Zaqueu estava à porta da casa e estava Jesus com os discípulos, aquela multidão imensa. E naquele momento, um daqueles fariseus levantou e disse: como podes, mestre, tu que és mestre, como podes tu hospedar na casa deste homem que é um homem de má vida? E naquele instante Jesus disse para ele: eu estou aqui porque Deus permitiu. E Zaqueu pediu a palavra e disse assim: Senhor, o pai que disse Santo Zaqueu naquele momento: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma pessoa eu prejudiquei, eu darei 4 vezes o valor do prejuízo. Aí Jesus perguntou: eis aí, meus amigos, que Deus entrou nesta casa. O que significa dizer para um homem chamado Zaqueu, que possuía todas as terras, possuía os vinhedos, possuía os vinhedos, as terras, não é? O gado, as propriedades, as grandes herdades, era dele. Darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu prejudiquei, darei até a 4ª parte. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Naquela noite memorável, Jesus vai contar para ele a parábola dos talentos, que nós conhecemos no Evangelho, uma parábola belíssima. Durante a noite, Jesus falou do projeto do reino do céu na terra, da importância do Evangelho, da renovação, da transformação, da nova era que nascia na era do amor, do desprendimento dos bens terrenos. Zaqueu deu a metade dos bens aos pobres. Depois, ele multiplicou aquilo e deu 4 vezes o valor se alguém havia prejudicado. Porque, como cobrador de impostos, ele podia ter cobrado impostos a mais de alguém. E Jesus conta a parábola dos talentos, e ele se contagia com aquilo. É um momento admirável de rara beleza, que ele se transforma. Passa-se a noite, e no dia seguinte Jesus se despede. E Zaqueu já acompanha o mestre rapidamente. Zaqueu acompanha Jesus até a cidade de Jerusalém. E vendo, durante esse trajeto, o trabalho fantástico que o mestre fizera para transformar o mundo. Só que, após a morte de Jesus, após a crucificação, após a morte, o suicídio de Judas Iscariotes, aí precisava compor o colégio apostólico, precisava de um nome. Tinha 2 nomes:
Simão e Tiago escolheram 2 nomes, José Barsabás e Zaqueu, 2 nomes para suceder Judas Iscariotes. E eles fizeram um sorteio, pedindo a inspiração divina. E naquele momento, caíra no nome de Zaqueu. Zaqueu passara a ser o 13º apóstolo. Só que eles, a partir daquele momento, deram um novo nome a Zaqueu e passaria a ser o apóstolo Matias. É este Matias que vai se envolver na casa do caminho de Jerusalém. Vai ter um encontro pessoal com Maria de Nazaré. E um belo dia, a mãe de Jesus, após a morte do mestre, visitando a casa do caminho, encontra-se com Matias. E ela pergunta: como foi que o meu filho se hospedou na tua casa? E daí vai contar para ela que aquela noite memorável que mudou a sua vida, aquele momento de transformação em que eles jamais pensaram da influência permanente de Jesus nas suas vidas. Zaqueu agora era Matias. Mas acontece que ele precisava fundar uma comunidade na cidade de Cesaré, a chamada Cesaré de Filipe. E Pedro e Tiago disseram: você vai implantar um núcleo em Cesaré. Ele vai para a cidade de Cesaré e implanta um novo núcleo cristão. E este núcleo cristão ia cuidar como se fosse uma casa de socorro, pronto-socorro. Não um pronto-socorro médico, mas um pronto-socorro de atendimento aos doentes. Os necessitados que chegavam nas cercanias de Betsaida, de Dalmanuta, de Decápolis e das mais diversas regiões da Judeia, da Galileia, da Samaria, da Idumeia. Ele em Cesaré de Filipe. E ele vai fundar um novo núcleo. E lá ele coloca as camas para os doentes, os enfermos de pele, os enfermos com problemas espirituais, os deserdados da vida. É Matias que vai fazer o trabalho do Evangelho. E Matias morre com Jesus. Dá um testemunho no final da sua vida. Ele foi morto. Parece-nos que ele foi apedrejado. Ele fora morto por Jesus, mas ele deixou a comunidade de Cesaré. Conta-nos os historiadores que ele depois vai reencarnar. Isso nós vamos falando dos Atos dos Apóstolos. Ele reencarna como quinto varro e quinto céu na igreja de São João de Leão, com o nome de irmão Calvino. Ele reencarna em Roma como quinto varro. Numa viagem do irmão Calvino para a África, contada no livro da Cristo, ele toma o nome do irmão Calvino, que era um cristão muito dedicado às crianças, ao trabalho da evangelização das crianças na região de Luginduro, que hoje chamamos de Lyon, na França. Era nesta região em que ele trabalhava falando às criancinhas a importância de Jesus na vida, na alma, na felicidade humana. É neste momento admirável que Quinto Varro, um romano, conhece irmão Calvino em Roma, nas catacumbas de Roma, e ele ouve falar de Jesus e ele se contagia. Eu sou cristão. Numa viagem do irmão Calvino para a África, que ele estava em Roma, ele foi assassinado. E Quinto Varro fora livre. Ele saía num barco e depois aporta na região da França, de Lyon, e vai tomar o lugar do irmão Calvino com o nome de irmão Calvino e vai continuar o trabalho. É aí
em que Tarciano, seu filho, que não sabia que o pai estava vivo, o que turvava no passado era o Corvinho de agora, que tomaram o nome de um outro pregador cristão. Ele manda sacrificar o seu pai, e depois de morto ele vem a saber que o irmão Corvinho era ser sobreviveu do seu pai e do pai. É uma história dramática, emocionante, do terceiro século do cristianismo. Agora nós vamos ter, o que acontece é que também a igreja de Lyon, que tem um trabalho de assistência aos necessitados, aos enfermos, às crianças, foi dizimada, foi destroçada por Tarciano. Mais tarde, esse mesmo espírito, irmão Parmênio, vai reencarnar em Roma, no ano 513, na região do século XVI, na região de Ostia, na cidadezinha de Ostia, onde tem o porto mais importante de Roma antiga. E lá ele funda o nome de irmão Parmênio, uma comunidade. Esta comunidade vai ser voltada para os necessitados. O que significa dizer? Que este Espírito sempre voltou-se para os pobres, para os doentes, para os enfermos, quer seja em Cesareia, quer seja na Etiópia. Ele teve também uma reencarnação na Etiópia. Ele fora morto por canibais. E agora nós vamos ter aqui no Brasil a reencarnação do apóstolo Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto de 1831. Nós comemoramos 181 anos agora. Esta semana eu fiz uma palestra de Bezerra de Menezes sobre este fato. 181 anos da reencarnação de Bezerra de Menezes. Que foram no passado Zaqueu. Depois o apóstolo Matias, com o nome de Matias. Depois viveu em Cesareia e na Etiópia. Depois ele foi aqui do Barro Quinto Celso. E depois foi o irmão Parmênio. E depois reencarna no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes foi o médico dos pobres. No dia 24 de janeiro ou de novembro de 1856, foi a sua formatura lá no Rio de Janeiro. Formado em medicina, mas sempre voltado para os pobres. Sempre. As fatos notáveis, apenas uma eu vou citar aqui. Apenas uma eu vou citar aqui. Ele despachava e trabalhava numa parte da farmácia de Cordeiro. Cordeiro tinha uma farmácia homeopática, numa das ruas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro antigo, e na parte contígua da farmácia tinha o consultório de Bezerra de Menezes. E na farmácia de Cordeiro chegavam as pessoas, diversas pessoas dos bairros, das favelas, das regiões mais pobres do Rio de Janeiro. E um dia chega um homem desesperado. Senhor Cordeiro, eu quero falar agora mesmo com o doutor Bezerra de Menezes. Muito bem, vamos encaminhar. E o homem entra no consultório, um consultório pequeno, modesto, simples. Estava lá o homem esperando, o médico esperando o paciente. E o paciente entrou e disse assim: Senhor Bezerra de Menezes, eu venho aqui desesperado. Minha mulher morreu, eu não tenho dinheiro para enterrar minha esposa, eu tenho filhos passando fome, eu estou desempregado. Eu quero que o Senhor me ajude agora. Me dê uma ajuda. E ele disse: vamos ver. Verificou nos bolsos da calça, no paletó, nada. Chamou o Cordeiro. Cordeiro, tem algum dinheiro de algumas das receitas de ontem, de algum paciente? Cordeiro disse: não tem nada. Tudo que tinha ontem, nós já distribuímos aqui. Não tem um centavo, não tem nada, dinheiro novo.
E o homem disse: doutor Bezerra, o senhor tem que me ajudar. O senhor tem que me ajudar, doutor Bezerra de Menezes. Ele olhou, colocou as mãos à cabeça, achou, levantou novamente, olhou para o anel de formatura. Nós não fazemos nada. Infelizmente, nós falamos tanto nos espíritos, mas fazemos muito pouco. Ele olhou o anel de formatura, a pedra verde brilhava. Ele aí tirou o anel de formatura do dedo, entregou o homem, está aqui. Vende o anel, compre o caixão para sua esposa, compre o remédio, o alimento para os seus filhos, e o que sobrar é seu. O homem chorava de emoção. Saía naquele momento agradecido a doutor Bezerra de Menezes. Fatos notáveis da vida de Bezerra de Menezes. Por isso que as casas espíritas, elas precisam ter a parte intelectual realmente. Precisam ter a parte doutrinária, que é o estudo, mas ter também os trabalhos voltados para as necessidades. Porque a vida de Bezerra de Menezes, toda a vida dele foi voltada para os necessitados. A vida de Chico Xavier fora toda a vida voltada para os necessitados, para os mais carentes, para os mais humildes. Nós tivemos aqui alguns casos de Bezerra de Menezes. No dia 11, ele fora político, não é? De 1860 a 1885, fora vereador, deputado, presidente da Câmara do Rio de Janeiro, no período do Império. Sempre com honradez, com dignidade, nunca usou expedientes inferiores para corromper quem quer que seja. Ele foi ao político e depois ele foi ao Kardec brasileiro. Espírita é quando ele se torna espírita e vai dirigir a Federação Espírita Brasileira. É o período áureo. Em outras palavras, foi Bezerra de Menezes que consolidou o espiritismo do Brasil. A sua palavra, a sua honradez, o seu nome. Bezerra de Menezes conseguiu trazer do mundo espiritual a referência do Consolador prometido, do Espírito de Verdade, da revelação dos Espíritos. E temos em seguida a sua desencarnação no 11 de abril de 1900. Conta-nos os historiadores que após a sua desencarnação, ele fora levado pelo Espírito benfeitor de Santo Agostinho. Santo Agostinho sempre fora, ao que nos informam os amigos da Federação Espírita Brasileira, o seu guia espiritual da na fé. E ele, após a desencarnação, Santo Agostinho levou com o espírito Celina a uma região no mundo espiritual. E essa região tinha vários hospitais, e um deles estava lá, um lugar adequado para ele descansar, para Bezerra de Menezes descansar. Ele descansou. 2 dias depois, aí chega o espírito Celina e pergunta: doutor Bezerra, como está? Estou bem, estou melhorando, estou me fortalecendo, mas eu estou preocupado, Celina. Ele já tinha se identificado com ela, porque ela era e é a representante da Mãe Santíssima. Que espírito evoluído. Eu me emociono quando falo o nome dela. Celina, que espírito evoluído. Mas Celina, que barulho é este que eu vejo, eu ouço aqui fora? Aí ela disse assim: vamos sim. Aí pegou ele ainda meio cansado após a desencarnação, pegou ele pelo braço e levou ele para fora. E via uma multidão imensa numa praça, naquele hospital do mundo espiritual.
Ele perguntou: quem são aqueles, Celina, que estão dando com a mão para mim? Aqueles foram aqueles que você ajudou. Você se lembra que você, no seu consultório médico, dava o que tinha e o que não tinha, pedia para dar, pedia a cordeiro, sempre dava tudo o que tinha. Eles vêm agora lhe agradecer. Aqueles que estão dando a Deus para você são todos aqueles que conviveram com você quando você exercia a medicina. Mas eu estou vendo outros grupos ali me aplaudindo. O que significa isso, Celina? Meus irmãos, são as mulheres, as viúvas, as tristes, as desesperadas, que você sempre dera para elas uma palavra de esperança. Elas estão aqui no mundo espiritual agradecendo a você. Vieram receber. Eles dão um choque. Mas eu estou vendo do outro lado aqui um grupo imenso de espíritos que me cumprimentam. Quem são eles, Celina? Estes foram aqueles que você trabalhou na sessão mediúnica. Vejam, minha gente, que trabalho fantástico da sessão mediúnica. Cada espírito que chega é um amigo do mundo espiritual. Se o médium bem soubesse, nunca perdi uma reunião de trabalhos com essa dimensão espiritual, porque cada amigo, cada espírito orientado, esclarecido, é um amigo do mundo espiritual. Estes que estão ali movimentando as mãos para você são aqueles que você falou de amor, que estavam desesperados no mundo espiritual, enfermos, doentes, cansados, oprimidos, e você falou da esperança. Minha gente, nós trabalhamos com a dimensão espiritual. É um trabalho gigantesco. Por isso que muitas vezes nós somos atacados pelas entidades inferiores, porque nós vivemos num astral de baixa vibração. Nós vivemos num mundo em que estamos em contato com a dimensão chamada umbral grosso. Nós somos perseguidos. Mas somos também protegidos pela espiritualidade. Mas cada espírito esclarecido era para dizer a ele mesmo uma bênção, porque ele estava ali vendo que o trabalho dele teve sucesso. E nesta hora de grande sofrimento na terra, onde a ignorância graça, onde os espíritos estão chegando, mas poucos deles sabem da imortalidade, poucos sabem da reencarnação, poucos sabem da evolução. Cabe a nós, os espíritas, agora, implantar este trabalho de amor, falando-nos ou falando-vos da esperança, da paz e da felicidade. Nesta manhã, que nós começamos aqui a alinhar algumas palavras, tivemos muitas dificuldades, mas os espíritos amigos nos ajudaram para suprirem as minhas deficiências e levar estas palavras de consolo para vocês. No mais, é agradecer a